vocês aqui para conversarmos sobre a nossa doutrina espírita. Nós estamos hoje na última reunião, segunda-feira do mês de novembro, e ainda que com um pouco de atraso, mas dentro do mês ainda, nós resolvemos conversar hoje com vocês um pouco sobre Eurípides Barçanufo, um pouco mais, né? Porque Eurípides Barçanufo tem sido enfocado em diversos momentos da nossa casa. Acabamos de ter um encontro sobre Eurípides Barçanufo, o 11º encontro aqui na nossa casa, algumas semanas atrás, terminou mais especificamente no dia 11, de modo que o planejamento inicial é que esse estudo de hoje tivesse sido feito na semana que a gente consagrou a Eurípides. Mas por razões técnicas não pôde ser, surgiu a oportunidade de nós prestarmos essa homenagem ainda no mês de novembro. Por que no mês de novembro? Porque Eurípides Barçanufo desencarnou no dia 1º de novembro. 1º de novembro de 1918. Ele, que nasceu em 1º de maio de 1880, desencarnou no 1º de novembro de 1918. Por que no mês de novembro? Também porque em 1968 nossa casa espírita inaugurava a nossa sede própria. Ela, que já havia sido fundada um pouco antes, ela teve no dia 1º de novembro, foi fundada no 1º de maio, 65, né, Juliano? 1º de maio de 65, e funcionou durante algum tempo fora deste local aqui, Rua Gazeta da Tarde. E, portanto, em 1968, 1º de novembro de 1968, homenageando também Eurípides, foi inaugurada, portanto, a primeira sede própria da casa, que é essa sede que nós temos aqui. Inicialmente era uma casinha pequena, em cima da qual se situa hoje esse salão, e depois, então, ela foi se expandindo aos poucos, de modo que nós não podíamos deixar passar o mês de novembro sem que numa das palestras da noite lembrássemos o nosso Eurípides Barçanufo. Apesar de ele já ter sido lembrado, volto a dizer, em várias oportunidades desse mês. Inclusive, no sábado passado, no encerramento da evangelização, o encenamento, a encenação da peça pelas crianças da nossa evangelização. Eu tive a oportunidade de assistir um dos atos muito bem encenado, muito bem executado pelas crianças. De modo, meus irmãos, que por essa razão nós estamos hoje aqui para falar sobre Eurípides. Se nós fôssemos falar sobre Eurípides, nós temos que gastar muitas horas, né, se fôssemos falar sobre tudo da vida dele. Vamos dar uma visão geral para aqueles companheiros que ainda não conhecem a personalidade do nosso querido mentor, nosso querido patrono espiritual, e vamos naturalmente tentar nos concentrar num aspecto da vida de Eurípides, que é o aspecto do educador. Vamos ver se nós conseguimos cumprir essa missão aí, essa tarefa, nos minutos que nos restam na noite de hoje. Bem, em primeiro lugar, dizer que essa insistência em falar de Eurípides não vai nenhuma idolatria, não há nenhuma idolatria da nossa parte, né? A idolatria, a palavra idolatria, ela tem o sentido de adoração, de ídolos, que era comum na época de Jesus e que Jesus naturalmente condenou. Era comum, inclusive, anteriormente a Jesus, porque um dos 10 mandamentos, o segundo mandamento, justamente proibia, e proíbe até hoje, a adoração, né? A adoração desse tipo de ídolo, desses ídolos de barro, esses ídolos materiais, que algumas religiões mais voltadas para o materialismo até nos dias de hoje ainda possuem. De modo que não vai da nossa parte nenhuma idolatria, não há nenhum exagero da nossa parte. É que Eurípides Barçanufo teve uma vida muito intensa, e o reconhecimento que nós temos deste fato faz com que às vezes nós nos entusiasmemos e as pessoas pensam assim: ó, o sujeito está fanático, está idolatrando Eurípides. Não, nós estamos fazendo um reconhecimento à figura ímpar desse espírito da falange crística que reencarnou aqui no Brasil em 1880, como já disse. Eurípides Barçanufo é um missionário do Cristo.
A característica do missionário é justamente a de nos dar exemplos, a de nos mostrar como devemos nos comportar para executar a lei de Deus. Isso Eurípides fez durante toda a sua vida, como Jesus também fez durante toda a sua vida. Se olharmos os fatos da vida de Eurípides, vamos ver o desapego total de Eurípides. O desapego que nos custa tanto ter. Era muito fácil para um espírito da envergadura de Eurípides, um espírito missionário, como disse, conseguir realizar. Eurípides foi preparado durante séculos para que viesse ter a missão que teve em Sacramento. Vou lhes afirmar isso com base em dados que foram recentemente atualizados. Eu queria também, nesse estudo de hoje, divulgar alguns livros mais recentes sobre a vida de Eurípides, que às vezes nem sempre nós temos acesso. E um desses livros é justamente Eurípides de Roma a Sacramento, do Geraldo Peixoto de Luna. Para mim esse livro trouxe uma novidade. Aqueles que me conhecem sabem que eu gosto de estudar, sabem que eu sou traça de livros, né? Eu gosto de ler, gosto de estudar. Bem, eu já sabia, e acredito que muitos de vocês também já sabiam, que a encarnação mais remota que a gente conhece de Eurípides, aliás relatada por ele mesmo num livro chamado A Grande Espera, que é um romance muito legal de ler, aqueles que não leram, eu vou indicar uma opção de livros hoje aqui para vocês. Quem gosta de ler vai sair com uma relação aí. A Grande Espera é um romance recebido pela médium Corina Novelino, né? E é Eurípides Barçanufo, o autor espiritual. E aí a gente fica sabendo que ele foi Marcos numa encarnação à época de Jesus. E Marcos, já nessa época, é um jovem muito sensível. Embora romano, filho de um nobre romano, um procônsul romano, que estava situado na região da Judéia, o Marcos era um rapaz ainda muito sensível, muito sensível por os sentimentos dele, né? E ele então, durante uma execução de escravos que ele vê se realizar na propriedade do pai, ele fica doente. E o pai fica desesperado porque vê o filho definhando e acaba então libertando os escravos a pedido do filho. Isso gera para o filho, Copônio, aliás, para o pai, quando ele era Copônio, era um nobre romano, como disse, consequências diante do governo romano, e ele acaba perdendo o posto que tinha na Judéia. E mais Marcos fica naquela região, amparado por amigos que vão cuidar dele. E aí o livro é muito interessante, porque vai mostrar a trajetória de Marcos junto a uma seita que existia a esta época, que era a seita dos essênios. E Marcos acaba se envolvendo com aqueles conhecimentos essênios. E junto com os essênios ele acaba tendo contato com Jesus. E aqui vai um esclarecimento muito importante do livro, porque tem gente que acha que Jesus teve contato com os essênios para se abastecer de informações para passar para nós. E não é nada disso. Jesus é um espírito puro. Ele teve realmente contato com os essênios, o livro A Grande Espera nos mostra, mas pelo contrário, para levar conhecimentos para esse grupo que estava, vamos dizer assim, à espera da grande estrela, como eles diziam. Eles sabiam ser um espírito de alta envergadura que ia reencarnar com a missão do Messias que os judeus tanto esperavam. Então é muito bacana o livro, porque ele narra o encontro dos essênios, narra o envolvimento de Marcos com aqueles jovens que constituíam essa seita essênia, e narra também a interferência que uma pessoa de mais idade, chamada Lisandro, tem sobre esses jovens, uma certa ascendência. E depois nós vamos saber, no correr do livro, que o Lisandro é o nosso venerando Bezerra de Menezes. Então é um livro imperdível aí, para quem não leu, leia. É a melhor recomendação, é um romance, né? Para aqueles que gostam da linguagem romântica própria dos romances, vão realmente curtir muito.
Há um momento no livro, inclusive, o primeiro encontro de Jesus com os essênios, em que os essênios estão indo na direção do sol poente, aliás, estão indo na direção do leste, quer dizer, o sol está se pondo de onde eles estão vindo, está se pondo às costas dele, e de repente eles veem uma luminosidade enorme aflorando no horizonte, e essa luminosidade vem crescendo à proporção que vai chegando perto deles. É justamente a luminosidade de Jesus, né, que é identificada por eles naquele momento, que nós sabemos que é a mesma que Paulo de Tarso, no momento que na estrada de Damasco tem o contato com Jesus. Paulo de Tarso também tem aquela visão, só que Paulo de Tarso, naquele momento, ainda não estava muito comprometido com as bobagens que ele havia feito até aquele instante, perseguição dos judeus, perseguição dos cristãos, né? Ele tinha levado ao apedrejamento de Estevão, então ele estava muito comprometido com a lei. Naquele momento, Paulo de Tarso fica cegado por aquela luz intensa que se revela para ele. Mas esses jovens essênios eram todos jovens preparados. Nós vamos identificar dentre esses jovens essênios, além de Bezerra de Menezes, Euripides Barçanufo, Caio Vale Schutel, todos esses personagens vão aflorando, né, na leitura do livro. Isso também é narrado aqui pelo Geraldo Peixoto de Luna nesse livro aqui, Euripides Barçanufo, de Roma a Sacramento. Ele comenta a partir dessa encarnação. Pois a gente sabe que no século I depois de Cristo, né, Marcos, eu não vou contar o final do livro, só vou dizer que Marcos tem uma vida, tem um desenlace de sofrimento. Não vou falar mais nada, vou deixar você ler o livro, tá? Tem um desenlace de sofrimento. No livro A Grande Espera, tá? A Grande Espera. Depois eu vou escrever aqui no quadro. Se eu parar agora, eu vou perder o fio da meada. A Grande Espera. Tá? Então Marcos tem o desenlace dele, vai reencarnar no século I como um discípulo de Inácio de Antioquia, ou de Antioquia. O certo é Antioquia, né? Eu costumo falar Antioquia, mas é Antioquia. Tá? Então o Inácio de Antioquia, ele é um pregador, ele é discípulo de Inácio de Antioquia, e assim como Inácio de Antioquia também acaba desencarnando pelo cristianismo que ele defendia. Mais detalhes no livro de Roma a Sacramento. Depois ele vai ter uma outra encarnação, no século III. Essa está narrada num outro romance, 50 anos depois do nosso querido, aliás, Ave Cristo, do nosso querido Emmanuel, como um escravo Rufo, que também defende o cristianismo e que também morre pelo cristianismo. Olha só a trajetória de Eurípides, gente. 3 encarnações martirizado em nome do cristianismo. Depois vamos ter uma outra, essa não está registrada no livro de Roma a Sacramento, mas está registrada no livro tradicional de Corina Novelino, Eurípides, o Homem em a Missão. Eurípides vai reencarnar na Idade Média como um dos frades franciscanos, como um frade franciscano, colaborando, portanto, com o movimento iniciado por Francisco de Assis de restauração do cristianismo redivivo. E de maneira que, mais uma vez, uma vida dedicada à divulgação da doutrina cristã, dos postulados defendidos por Jesus. Vamos ter mais recentemente, aí já na época de Kardec, final do século XVIII, início do século XIX, uma encarnação com Lavater, ou Lavater. Há divergências quanto ao nome, né? Eu vou falar Lavater, que eu acho que é melhor a pronúncia. Então Lavater é um estudioso suíço, né, que ele é uma espécie de precursor das ideias que Kardec depois vai trazer para nós. Lavater desencarna no início do século XIX. E Lavater, ele traz, já no final do século XVIII, através de correspondências que ele tem com a imperatriz, ou Tsarina russa, Maria
né, ele tem uma correspondência com ela falando sobre a vida após a morte. Ela que havia perdido, tinha ficado viúva, né, o czar tinha morrido e ela tinha ficado viúva, e aquela correspondência de Lavater faz com que ela se sinta consolada. Então Lavater já descortina uma ponta do véu da vida espiritual, que é muito importante para a Czarina naquele momento. Lavater também era muito estudioso do magnetismo animal e foi estudado por Mesmer na mesma época. Ela também, portanto, como Kardec foi, um estudioso do magnetismo animal, um estudioso do mesmerismo, né? Kardec prosseguiu nesses estudos e desaguaram depois nos estudos sobre passe que ele traz para nós. Bem, e aí é que veio a novidade que o livro trouxe para nós, que eu não conhecia, é que entre o momento do desencarne de Lavater e o momento do reencarne de Eurípides, entre 1880 e 1801, quando Lavater desencarna, nesse período de 79 anos, Eurípides teve mais uma encarnação no Brasil. Uma encarnação que vamos dizer assim, onde ele não teve assim uma expressividade para a história, mas foi muito importante para ele, porque Eurípides veio tomar contato com a natureza da região onde ele ia renascer em 1880 e ia cumprir a sua missão, né, de propagador das ideias espíritas, das ideias cristãs. E vamos ver das ideias de Pestalozzi, com quem ele não conviveu, pelo menos não conviveu na personalidade de Eurípides Barçanufo, e que foram muito importantes, né, no método de ensino desenvolvido por Eurípides Barçanufo. Então Eurípides Barçanufo, ele teve essa encarnação, é uma encarnação portanto curta. A gente admite aí que ele tenha vivido, diz aqui o livro, que ele deve ter vivido até aproximadamente os 20 anos de idade, e foi apenas uma ambientação para que ele pudesse cumprir melhor a sua missão, para que ele pudesse se familiarizar com a flora do lugar onde ele ia renascer. A gente sabe que Eurípides, ele teve, dentro da sua missão aqui na região de Sacramento, ele teve esta de curar muitas pessoas através da sua mediunidade, através do seu conhecimento da flora da região, das ervas medicinais da região. Isso facilitou muito a tarefa dele. Então Eurípides teve essas encarnações. Eurípides, portanto, é um missionário, e a gente pode atestar por esta preparação toda para que ele renascesse. E qual foi a importância de Eurípides no contexto do movimento espírita? Se nós hoje chegarmos na França e procurarmos pelo movimento espírita francês, onde nós sabemos que a França foi o berço do espiritismo, Kardec era francês, mas se nós chegarmos lá hoje e começarmos a relacionar as casas espíritas, vamos nos decepcionar, porque o movimento espírita, ele se transferiu de lá para cá. É aqui no Brasil que o movimento espírita realmente floresceu, e é aqui que ele conserva toda a sua pujança e toda a sua pureza. Então a missão de Eurípides era muito importante, porque ele reencarna no momento em que Eurípides Barçanufo, e volto a dizer, Eurípides Barçanufo, ele tinha tido contato lá na época de Marcos com Lisandro, que era Eurípides, que era Bezerra de Menezes. Então Bezerra de Menezes desencarna em 1900, justamente próximo do momento em que Eurípides vai se tornar espírita. Ele vai se tornar espírita em 1904. Diga-se de passagem, a mesma época em que Caio Schutel, que é um divulgador do espiritismo em São Paulo, né, o divulgador do espiritismo pelo rádio, um escritor espírita de muita objetividade, de muita clareza nas suas ideias, Caio Schutel, que também estava lá na época dos essênios, também em 1904 se consagra como espírita, se dedica ao espiritismo. E são esses espíritos então que vão
solidificar o movimento espírita aqui no Brasil. E quando desencarna o nosso querido Eurípides Barçanufo, o nosso Chico Xavier já está reencarnado. E provavelmente agora que Chico desencarnou, espíritos já devem estar reencarnados com a incumbência de dar prosseguimento ao movimento espírita do nosso país. Daqui a mais alguns anos, acreditamos nós, vamos começar a identificar esses espíritos. Tá? E agora nós estamos vivendo um momento. Uma coisa é nós vivemos a história pelos relatos que nos chegam, outra coisa é vivermos a história no momento em que ela está acontecendo. E a história agora está acontecendo. Tá? Mas, como os espíritos até agora têm nos revelado vários missionários encarregados de divulgar a doutrina espírita no Brasil, de fazer com que a doutrina espírita aqui se consolide, e é claro, eu falei apenas no Chico por economia, mas nós podemos falar em tantos e tantos divulgadores da doutrina espírita. Por economia, nós estamos falando só do Chico, porque acredito que o Chico ele consiga, de certa forma, ser a estrela de maior grandeza nesse universo de espíritos que reencarnaram como missionários aqui no Brasil. Né? Isso a partir de Eurípides Barçanufo. Estamos sendo bem claros. Nós estamos comparando Eurípides, Bezerra com Chico. São espíritos de grandeza espiritual, de elevação espiritual muito grande e reencarnaram aqui no Brasil. Mas então, por essa razão, nós afirmamos que Eurípides Barçanufo era missionário. Outra forma de se atestar que Eurípides é missionário é nós examinarmos os fatos de sua vida. São muito comuns nós falarmos no Eurípides Barçanufo, médium, um médium dotado de faculdades muito desenvolvidas, muito afiadas, vamos dizer assim, né? muito adestradas. São comuns as histórias de Eurípides, os seus desdobramentos, a sua capacidade de bilocação. Né? Nosso Eurípides, quantas histórias são contadas de que Eurípides de repente registra que uma pessoa está necessitando de auxílio, ele vai ao encontro da pessoa que está precisando de auxílio, dá o auxílio, alguém da família está vindo ao encontro de Eurípides. Quando este alguém chega, Eurípides já foi, já voltou e já estava pronto para receber o companheiro que veio pedir auxílio. A mediunidade de Eurípides é fantástica. Né? As histórias nos narram. Bezerra de Menezes, através da mediunidade de Eurípides, pôde, receitando medicamentos homeopáticos, fazer várias curas na região de Sacramento. Né? Eurípides, portanto, com a sua sensibilidade bastante adestrada, o médium, ele é capaz de registrar com dignidade aqueles remédios que eram receitados por Bezerra de Menezes, e muitos são curados, né? São curados pela intervenção da mediunidade e da capacidade mediúnica de Eurípides. Nós podemos citar o Eurípides que todos conhecem, o Eurípides que foi totalmente dedicado à causa espírita, abnegado, totalmente dedicado àqueles que necessitavam de auxílio. Essa é uma característica de Eurípides: dedicação e abnegação total a todos que necessitavam dele, a começar pela sua mãe, Dona Jerônima, que nós carinhosamente, desde aquela época, conhecemos por Dona Meca, que inclusive é a patrona, vamos dizer assim, ou a mentora de uma obra que a nossa casa realiza junto a nossos irmãos especiais, com dois núcleos, um aqui próximo de nós, outro núcleo lá no Anil. Dona Meca, portanto, mãe de Eurípides, também uma médium extraordinária. Para nós apenas avaliarmos a dedicação de Eurípides a essa mãe, basta lembrarmos que Eurípides, em 1902, vem ao Rio de Janeiro para se matricular no curso de medicina da Marinha, que ia ser dado pela Marinha.
ele retorna a Sacramento para juntar as suas coisas e voltar para o Rio para fazer o curso de medicina. Esse era o grande sonho da vida dele, ser médico. Quando ele chega, tem mais um núcleo aqui, estamos lembrando, é o Casalar, bem lembrado, né? É o Casalar, que fica aqui também na mesma rua da Obra Social Dona Beca, né? A Gazeta da Noite 27, né? Outro dia a gente fala sobre essas obras todas, né? Mas para aqueles que estão à procura de trabalho, né, e na doutrina espírita a gente sabe que trabalho é a solução, né? Trabalho é a solução para todos os problemas que nós carregamos conosco. Nós temos muitos postos de trabalho para os nossos companheiros. Basta procurar, como a Lulimar falou no início, né? O pessoal aí que está com o coletezinho azul, né? Vamos procurar aqui a mesa. Nós que estamos aqui hoje encarregados de fazer o trabalho de divulgação, e nós temos o maior prazer em encaminhar as pessoas certas. Mas então, basta lembrar que Eurípides então regressa a Sacramento para pegar as suas coisas e voltar para o Rio. Quando ele chega em Sacramento, Dona Meca, que não tinha lá uma saúde muito boa, aliás, naquela época, interior do Brasil, Sacramento, uma cidade pequena, eram comuns doenças que hoje são facilmente detectáveis e facilmente curáveis. Mas não era o caso da Dona Meca. Na verdade, Dona Meca tinha um problema obsessivo que Eurípides só vai conseguir curar mais tarde, com o adestramento da sua mediunidade. Então, ele volta, a Dona Meca passa mal, ele fica conduído da situação da mãe e resolve abrir mão de toda a sua carreira de médico para ficar com a mãe em Sacramento. Nem por isso foi menor a sua missão, a sua dedicação, porque através dele Bezerra de Menezes receitou, com o conhecimento que ele tinha adquirido de ervas da flora da região, ele consegue também fazer várias curas, de modo que Eurípides, existem inúmeras histórias sobre Eurípides. Nós poderíamos nos concentrar só nela, mas eu tenho certeza que a maior parte de vocês conhece, porque a parte mais divulgada da vida de Eurípides são justamente esses casos mediúnicos de curas que ele realiza. Nós temos apenas que ressaltar que antes mesmo de se tornar espírita, Eurípides já era um espírito engajado, vamos dizer assim, nas falanges do bem, porque antes mesmo, em 1902, Eurípides participa da fundação de uma irmandade que tem como patrono Vicente de Paulo, que ele mais tarde vai saber que é o seu guia espiritual, e é totalmente devotada à caridade, né? E me lembro sempre que falo do Vicente de Paulo de uma frase que ele fala numa das suas mensagens do Evangelho, que ele diz que a caridade é a âncora da salvação em todos os mundos, né? Vicente de Paulo fala isso, e portanto a caridade é a mola mestra da vida de Eurípides. Ele passa a sua vida toda dedicada à caridade. Nós podemos analisar a vida de Eurípides por esse aspecto, podemos analisar a vida de Eurípides como cidadão de Sacramento, porque ele inclusive foi um cidadão atuante, ele foi vereador durante 2 mandatos, durante 6 anos, de 1907 a 1912, ele cumpriu o mandato em Sacramento, tendo sido responsável por muitas obras importantes, obras de saneamento básico em Sacramento, e sem registro sobre isso. Esse livro aqui do Eduardo Carvalho Monteiro, 100 anos de Eurípides Barçanufo, é um livro documental, muito interessante a respeito de Eurípides. Ele inclusive tem aqui um trecho que eu marquei, não sei se vocês já pararam para se perguntar, se vocês já sabem, por que Eurípides Barçanufo tinha esse nome, né? Porque o nome dele era Eurípides Barçanufo. Não tinha nada a ver com o sobrenome, o nome do pai ou da mãe. O nome dele era Eurípides Barçanufo. Não tinha sobrenome, né? Por que isso? Porque o pai dele, né, que nós carinhosamente chamamos de Mogico, né, seu Mogico, ele dizia que cada um dos seus filhos tinha um nome diferente, um nome especial, porque se algum deles
se notabilizasse, sobressaísse, ele não interferiria no relacionamento, na ascensão dos demais irmãos. E olha que eram 15, né? Eram 15 filhos, 7 homens e 8 mulheres. Né? Eurípides Barçanufo é um nome estranho, mas nem de perto tão estranho quanto o nome dos outros. Eurípides é o terceiro, não sei se vocês sabem o nome dos outros. Vou dizer aqui para vocês, olha só. A filha mais velha chamava Maria Neomísia, né? Só isso, Maria Neomísia. O segundo era Eulógio Natal. E o terceiro, Eurípides Barçanufo, né? Foi mais inspirado Mojico quando botou o nome de Eurípides, né? Depois vem os outros, olha. Na ordem: Venefreda Dermenencília, Watersais Willon, Alexia Hermencília, Odulfo Guardil, Eurice Milton, Eurice Dylan, Edalides Milan, Erine Tirani, Heródoto, esse que buscou lá na Grécia, Heródoto, Eri Tirani, o Milton Wilson e o Ateville Wilman, né? São esses aí, portanto, os irmãos de Eurípides, os 14 irmãos de Eurípides, né? Criativo o seu Mojico, né? Ele colocou, portanto, esse livro é extraordinário do ponto de vista documental, vale a pena ler. 100 anos de Evangelho com Eurípides Barçanufo. Sobre a mediunidade de Eurípides, acho que é o mais recente dele, um dos mais recentes, esse aqui, ó. Lindos casos da mediunidade de Eurípides, de Corina Novelino. A Corina, antes de desencarnar, ela fez uma carta para toda a comunidade de Sacramento, cidade pequena, principalmente para aqueles que tinham convivido com Eurípides, pedindo que eles relatassem casos de Eurípides Barçanufo. Os casos foram repetidos para nossa querida Corina, e a Corina então fez o livro Lindos Casos da Mediunidade de Eurípides. Alguns casos repetitivos, muitos aqui falando do desdobramento, mas não deixa de ser um livro bastante interessante para quem quer conhecer mais sobre a vida de Eurípides. Mas, meus irmãos, de todos esses aspectos que a gente nota na vida de Eurípides, né, a gente tem que destacar a sua fé. Eu não poderia deixar de destacar a sua fé. Falar um pouquinho de Eurípides como educador. Na verdade, vou falar daqui para frente sobre o educador, senão eu não vou falar sobre o que eu queria falar, que é Eurípides como educador, né? Vou acabar falando de outras coisas, vou falar de Eurípides como educador. Antes mesmo de se tornar espírita, Eurípides já demonstrava capacidade, uma memória extraordinária, capacidade de transmissão de conhecimentos e, portanto, em 1898, ele é fundado lá em Sacramento, o Colégio Miranda. E ele, nessa época, muito jovem ainda, ele estuda no Colégio Miranda, mas ele se destaca de tal forma que ele passa a ser o que nós chamamos hoje, no ensino moderno, de monitor, né? Ele passa a ser um caminho intermediário entre o professor e o aluno. E ele passa a ajudar o professor na recuperação de diversos alunos, ou no ensino de diversos alunos com dificuldade em inúmeras matérias. Eurípides Barçanufo, ele lecionava várias matérias. Esse outro livro aqui, esse também tem um valor muito grande, é um livro científico esse aqui, é uma tese, ou melhor, é uma dissertação de mestrado. Esse Alessandro César Migueto defendeu uma dissertação de mestrado na Unicamp sobre a vida de Eurípides Barçanufo, um educador de vanguarda na Primeira República. E realmente ele prova que Eurípides foi um educador de vanguarda. E aqui ele relaciona, num trecho do livro, as matérias que Eurípides lecionava. Para vocês terem ideia, ele lecionava matemática, geometria, aritmética, trigonometria, ciências naturais, botânica, zoologia, geologia e paleontologia, português, francês, astronomia, inglês e castelhano. Eu, por exemplo, gosto de português, detesto matemática. A maior parte do pessoal é assim, né? Quando gosta de matemática, não gosta de português. Quando gosta de português, não gosta de matemática. Quando gosta dos dois, não gosta de física, sei lá, não gosta de outra coisa. Pois Eurípides lecionava tudo, hein? Bom, tem os que não gostam de nada, né? Mas
Não é o caso de Eurípides. Ele gostava e lecionava tudo à sua época e era muito respeitado por isso. Então, o nosso professor Eurípides Barçanufo, ele tinha essa facilidade. E em 1898, né, ainda jovem, 18 anos de idade, ele já estava aí dedicado à educação dessa forma. Ele funda depois, em 1902, ainda não é espírita, ele funda o Liceu Sacramentano e começa a colocar em prática as suas ideias educacionais e começa a ter o respeito da comunidade. O colégio começa a encher. Só que em 1904, Eurípides se torna espírita, e se torna espírita de uma forma inusitada, né? Ele recebe do tio dele, de presente, um exemplar do livro Depois da Morte, de Leon Denis, e passa a noite lendo o livro Depois da Morte. Mais um fato aí que Eurípides e Bezerra têm o mesmo comportamento. Bezerra recebe o Livro dos Espíritos, a primeira edição traduzida aqui no Brasil, das mãos do tradutor, e ele ia de bonde do centro da cidade para o Horto, ali na Tijuca, no Alto da Tijuca, onde ele morava. No bonde, da cidade até em casa, ele leu o Livro dos Espíritos todo. Quando terminou, se declarou espírita. Eurípides, numa noite, leu o livro Depois da Morte. Quando terminou, se declarou espírita. Era isso que ele queria. Ele procura o padre, porque ele era integradíssimo no serviço da Igreja Católica. Eu disse a vocês que tinha participado de uma irmandade, fundação de uma irmandade, a Irmandade de Vicente Paulo, não disse a vocês? Então ele procura o padre e diz ao padre que ele está se tornando espírita, mas que ele continuava sendo cristão e, sobretudo, continuava um amigo do padre, né? São espíritos de muita envergadura moral, né? E muito respeitados, portanto, por aqueles espíritos que conviveram com eles. Mas o nosso Eurípides então se torna espírita. E aí o que ele faz? A partir de 1904 ele introduz o ensino do espiritismo no Liceu Sacramentano. E aí há uma reação ferrenha dos pais dos alunos que lá estão matriculados, porque ainda são todos, ou a maior parte deles, filhos de católicos. O espiritismo ainda está engatinhando naquela região de Sacramento. Eurípides tem contato com o espiritismo numa sessão que era realizada na fazenda de Santa Maria, que era um povoado vizinho a Sacramento. Essa reunião tinha sido fundada por familiares de Eurípides, pelo próprio tio senhor, que foi quem deu a ele o livro Depois da Morte. E aí então Eurípides introduz o ensino do espiritismo no Liceu Sacramentano. A reação se faz. Os alunos começam a sair do colégio, os pais começam a cancelar as matrículas. No final do ano, Eurípides faz então, antecipa os exames finais para que os alunos não percam o ano. E Eurípides fica muito triste. Ficaria num estado de melancolia, que hoje nós chamaríamos de depressão, né? Porque aquilo tinha acontecido. Mas como os grandes espíritos, nesses momentos, eles conseguem forças e fazem com que a sua fé sobressaia. E Eurípides então faz uma prece bastante envolvente a Maria, mãe de Jesus, e no momento que ele está fazendo a prece, ele começa a sentir um impulso irresistível de escrever, e a sua mão então começa a ser levada pelo papel de forma mecânica, e a mensagem é a que está narrada pela nossa Corina Novelino no livro Eurípides, o Homem e a Missão. Eu vou ler para a gente não perder os detalhes. Diz assim então: no princípio, Eurípides deixa o papel, julgando que ele está sendo vítima de um embuste. Ele desconfia, né? Ele passa pelo crivo da razão aquilo que ele está começando a receber. Kardec também era assim, né? Quem leu o livro dos médiuns sabe que lá no finalzinho do livro dos médiuns
Tem umas mensagens que Kardec, que chegaram até Kardec, não por ele, porque ele não era médium psicógrafo nem psicofônico, mas através das médiuns que, vamos dizer assim, abasteciam Kardec das mensagens que ele precisava trazer, divulgar para o grande público. E Kardec coloca lá uma mensagem, vamos dizer assim, em quarentena, porque ela vem com o nome de Jesus, né? Também é um livro que passa no primeiro momento ele passa pelo primeiro da razão, a mensagem. E ele não quer prosseguir na mensagem. Só que Kardec depois, ele vai reconhecer, por meios que não estão revelados, pelo menos não conheço nenhum dos livros, mas em 1864, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, a mesma mensagem que está lá no Livro dos Médiuns aparece, assinada pelo Espírito da Verdade, né? Capítulo 6, né? Do Livro dos Médiuns, Cristo Consolador, né? É o capítulo que só tem mensagens do Espírito da Verdade. Uma delas é justamente essa que também está no Livro dos Médiuns, assinada por Jesus. A mesma coisa aqui. Eurípides então resolve deixar que a mensagem venha. Não feche as portas da escola. O Liceu Sacramentano, que eu fiz a mensagem. Apague da tabuleta a denominação Liceu Sacramentano, que é um resquício do orgulho humano, essa palavra liceu, né? E em substituição, coloque o nome Colégio Allan Kardec. Ensine o Evangelho de meu filho às quartas-feiras e institua um curso de astronomia. Acobertarei o Colégio Allan Kardec sob o manto do meu amor. A linguagem sublime da Santíssima derrama-se em todo o conteúdo da mensagem, onde apõe ela o selo da sua identidade através das vibrações do seu amor. No final, firma o documento precioso: Maria, serva do Senhor. E Eurípides segue à risca aquelas orientações de Maria, de modo que ele funda então o Colégio Allan Kardec. E aí então o colégio ele decola como realmente com todas as ideias que Eurípides trazia sobre a educação. Passa a ser uma referência daquela região de Sacramento. Nós podemos falar sobre Eurípides, eu procurei resumir aqui, mas está nesse livro aqui, vocês vão achar detalhes de Eurípides no Educador, no final desse livro do Vigueto, muito interessante. Mas eu procurei relacionar alguns pontos que não podemos deixar de falar sobre Eurípides no Educador. Vamos procurar ser rápidos, para nós não ultrapassarmos aí o tempo que nos foi determinado aí. Bom, em primeiro lugar, que Eurípides cultivava, né, o livro do Vigueto mostra isso. O livro do Vigueto é baseado em depoimentos de vários ex-alunos do nosso professor de educação, porque a época que o livro foi escrito, que a pesquisa foi feita, ainda estavam reencarnados. Por exemplo, o doutor Tomás Novelino, né? Pai da Corina Novelino, né? Essa média extraordinária que veio nos brindar aí com obras a respeito de Eurípides Massaruco. Então a primeira coisa que Eurípides procurava fazer como educador era manter a felicidade entre os alunos, né? Manter a felicidade, fazer com que existisse um clima de fraternidade, um clima familiar no Colégio Allan Kardec. Apesar de formal, Eurípides tratava todo mundo por senhor e senhora. Os próprios alunos, quando ele tinha que se referir a um aluno, ele se referia como senhor Tomás Novelino, né? Senhor Braulio, né? Quando ele tinha que se referir a uma aluna, era a senhorita. Então ele era extremamente formal na sua relação, mas isso não impedia que existisse uma grande afinidade, um grande respeito entre eles, uma grande fraternidade. A felicidade era muito grande também, porque como um educador de vanguarda, Eurípides, olha, isso aí, início do século XX, as dificuldades de informação naquela época eram muito grandes. Não é como hoje, nós temos internet, a gente quer saber uma coisa, vai para a internet, digita lá o nome que a gente quer saber e ficamos entupidos de informações a respeito do que a gente quer saber. Algumas verídicas, outras não. A gente tem trabalho de descobrir o que merece crédito e o que não merece crédito.
Mas naquela época não, era tudo muito difícil. Mas Eurípides estava sempre à frente, ele estava procurando sempre trazer os melhores equipamentos. Se ele tinha que dar uma aula de geografia, eram mapas atualizados. Se ele tinha que falar sobre a Terra, né, e ele precisava de um globo terrestre, seria um globo atualizado com todos os continentes conhecidos à época, a divisão política dos países. Então, além disso, ele também estava assessorado, tinha cooperação de professores altamente competentes. Isso criava um clima de fraternidade. Um clima de fraternidade que, inclusive, por ser essa casa de Eurípides, a gente procura estabelecer nessa casa. Tá? É importante que haja esse clima de fraternidade entre nós, que a casa, através das iniciativas e da oportunidade de todos participarem, que todos nós nos confraternizemos. Precisamos comparecer mais. Olha, eu estive aqui no encontro de Eurípides no dia 11, foi o fechamento do encontro de Eurípides, foi do dia todo. O dia todo nós conversamos sobre Eurípides Barçanufo. Infelizmente, não existia nem metade do número de pessoas que nós estamos vendo nesse salão hoje. É necessário que a gente compareça às iniciativas que a casa promove, porque isso vai fazendo com que nós nos conheçamos melhor e vai fazendo com que nós confiemos mais uns nos outros, vai estimulando a fraternidade entre nós. Isso é que é o clima que Eurípides estabelecia naquela época em Sacramento, no Colégio Allan Kardec, e que a direção dessa casa procura, de todas as formas, estabelecer, através de seminários, através do incentivo a diversas iniciativas que são trazidas até ela. Então, precisamos cuidar dessa fraternidade para que ela fique cada vez mais forte, porque esse é o desejo do professor Eurípides. Era assim que ele funcionava, que ele fazia funcionar o Colégio Allan Kardec no seu tempo. Outra coisa, uma marca do método pedagógico de Eurípides, havia ausência de penalidade. Essa época que ele viveu era muito comum a palmatória. Tem alguém aqui da época da palmatória? Tem gente aí da época da palmatória. Eu falei isso para mexer com a Marilda. Cadê a Marilda? A Marilda não veio hoje. A Marilda veio quinta-feira, né? A Marilda descobriu com ela. Mas a Marilda tem idade, né? Mas eu por pouco não pego a época da palmatória. Eu estou com 50 e poucos anos de idade. Né? Um pouco antes, as escolas ainda tinham palmatória. Hein? Início da década de 50, final da década de 40, ainda tinha palmatória. Né? As pessoas com um pouco mais de idade têm palmatória. Eurípides não queria saber de palmatória. Não havia, portanto, castigos. Os alunos não eram castigados. Os alunos não tinham nenhum tipo de restrição que pudesse fazer com que eles se sentissem constrangidos diante dos colegas. Uma prática que era comum, fazer com que o aluno escrevesse uma frase do quadro negro: eu não devo fazer isso, eu não devo fazer isso, mas escrever aquilo mais sem medo. Isso não era da pedagogia de Eurípides. Da mesma forma que o Eurípides não estimulava castigos, ele também não estimulava recompensas. Ele compreendia os limites de cada aluno. O seu método pedagógico funcionava de tal forma que levava o aluno à autodisciplina. E ele se esforçava para mais rapidamente progredir numa determinada disciplina, numa determinada matéria, num determinado conteúdo. E aqueles que andavam mais rápido, mais rapidamente eram promovidos às séries subsequentes. O método de Eurípides é muito interessante, merece, como mereceu aqui por parte do Migueto, um estudo aprofundado. Mas lendo o livro dele, acho até que caberia até uma tese de doutorado do Migueto em cima disso aí, aprofundar ainda melhor esse método. Então não havia castigos, não havia recompensas também. Eurípides estimulava o debate entre alunos. Era muito comum, ao final das aulas, Eurípides pegar dois alunos e pedir que um questionasse o outro sobre a matéria que tinha sido estudada naquele dia. Isso estimulava o debate. Normalmente ele pegava um menino e uma menina. Naquela época havia muita rivalidade, né?
Lembremos que Eurípides é da época aí em que a mulher não tinha praticamente direito algum. Nessa época de Eurípides, para vocês terem ideia, as mulheres sintam-se felizes no dia de hoje, hein? Porque nessa época elas não votavam, o marido era o cabeça do casal, quer dizer, elas não tinham direito a nada, o marido é que tinha que dizer. Isso tudo são regras do Código Civil que vigorou no Brasil até 2003, agora, quando foi substituído. Então, a mulher não tinha direito a nada. A mulher era justamente colocada em segundo plano, mas Eurípides, baseado já nas ideias dos espíritos, que estão lá no livro dos espíritos, de igualdade entre homens e mulheres, ele estabelecia esse debate entre o homem e a mulher. O homem não queria ser passado para trás, por causa, estava debatendo com a mulher, e a mulher não queria perder para o homem, para mostrar que ela era tão capaz quanto ele, né? Ainda hoje existe isso bem velado aí, a gente vê nos concursos públicos, né? O grande número de mulheres conquistando vagas que antigamente ficavam só com os homens estão sendo passados para trás, as mulheres estão realmente tomando o poder. Brevemente elas estarão em todos os setores da sociedade, em maioria. Bom, então é isso aí, essa convivência entre meninos e meninos fazia parte da aula, da pedagogia de Eurípides. Eurípides tinha uma pedagogia, um método também de ensinar, que chamava de aulas passeio. Ele dava a teoria e depois saía com os alunos para ver no campo, para ver na natureza, identificar, né, aquilo que ele tinha estudado teoricamente com eles. E as aulas de astronomia também tinham sido enfatizadas por Maria, foram enfatizadas por Maria, quando ela diz que ele deve abrir o colégio Allan Kardec. Então, nossa Eurípides Barçalufo também, depois de estudar a astronomia, a teoria com os alunos, eles levavam para olharem através da luneta os astros que tinham sido estudados. Então, meus irmãos, o título do livro é muito sugestivo: Um Educador de Vanguarda na Primeira República. Esse é Eurípides Barçalufo. É um perfil que normalmente se fala pouco, esse perfil de educador de Eurípides Barçalufo, mas que é justamente o perfil onde ele mais se destacou, né, dentro do trabalho material que ele realizou em Sacramento naquela oportunidade de estender encarnado conosco. Era esse espírito, portanto, que nós queríamos homenagear, queríamos reconhecer o valor dele, não apenas para o espiritismo do Brasil, o valor dele como um referencial para todos nós mudarmos as nossas condutas, reformarmos as nossas condutas íntimas. A mensagem inicial fala em desapego dos bens materiais. É uma marca de Eurípides, o desapego dos bens materiais. Durante toda a sua vida, ele dedicou todos os seus recursos à comunidade. A farmácia que ele fundou logo que se tornou espírita, Esperança e Caridade, o nome da farmácia, essa farmácia atendeu gratuitamente, durante o período em que Eurípides esteve encarnado, todos aqueles que o procuraram. Sim? A farmácia atendia a todos. Ali a Márcia está lembrando, né, que Eurípides, como educador, ele era tão bem sucedido que os alunos não queriam férias. Os alunos, quando chegavam a época de férias, eles iam tristes para casa, contando os dias para voltar para as aulas, né? Quer dizer, uma situação diferente de hoje, né? Mas então, o desapego de Eurípides era tanto. O colégio Allan Kardec também não era pago, ele era gratuito. De maneira, meus irmãos, que Eurípides dedicou todos os seus esforços, dedicou toda a sua capacidade, todos os seus recursos materiais, e desencarnou em 1918, quando estava num momento de intensa dedicação à comunidade sacramentana, momento em que a gripe espanhola, que
chega ao Brasil de forma avassaladora, alcança a cidade de Sacramento. Eurípides, nesse momento, se vê cuidando de muitas pessoas que estão contagiadas, que estão contaminadas, melhor dizendo, pelo vírus da gripe espanhola. Muitas pessoas desencarnam. Eurípides tem uma premonição e diz aos seus alunos que no dia 1º de novembro de 1918 ia desencarnar uma pessoa muito querida deles, numa, portanto, premonição ao seu próprio desencarne, que no dia 1º de novembro de 1918 ele volta ao mundo espiritual. E atribui-se a Bezerra de Menezes a frase de que Eurípides havia desencarnado naquele momento tão jovem, porque ele era mais imprescindível no plano espiritual do que aqui encarnado entre nós. Então, meus irmãos, esse é o Espírito que dá nome a esta casa, que nos agasalha a todos e que espera de nós que nos esforcemos, não para seguir exatamente os seus passos, porque vai ser difícil, ainda estamos muito aquém da evolução espiritual de Eurípides, mas que nós nos esforcemos, como Kardec nos fala, para nos melhorarmos, porque reconhece o verdadeiro esforço, o verdadeiro espírita, pelo esforço que faz em domar suas más inclinações. E é isso que ele espera de nós, que nós nos esforcemos, que nós, portanto, nos entreguemos ao trabalho, e esse trabalho nos una cada vez mais nos sintamos mais fraternos, cada vez mais próximos desse Espírito de luz que vela por todos nós. E então, ao coral, como homenagem final, que entoe uma canção prece para o Eurípides Passanante.